Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Estou fixando aqui o tema. Boa noite, sejam bem-vindos. Vou enviar aqui o convite para a doutora Juliana. Tudo bem com vocês? Nosso tema hoje é convivência familiar em tempos de quarentena. Quem quiser fazer pergunta, já pode ir mandando aqui. Na medida do possível, a gente vai respondendo. Boa noite, boa noite. O que vocês acham do horário da live, às 21h? Ficou melhor para vocês? Olá, doutora. Entramos, Estamos ao vivo. Sim. Então, gente, vamos iniciar aqui a nossa live de hoje. Essa é a doutora Juliana Leal, psicóloga relacional familiar, casal, individual e com filhos também. Então, assim, de relacionamentos, é a especialidade dela, de relacionamento ela entende. E aí, doutora, fala aí pra gente. Então, Nájila, primeiro eu quero agradecer o convite, né? Mesmo eu não sendo especialista em live, essa é a minha segunda live. Acho que muita gente não era e teve que ficar, né? E aí, aceitei o convite, porque eu acho que o tema é bastante relevante. E feito por você e pelo Nefson, que tratam dessa empresa de vocês com tanto respeito, com tanta responsabilidade. Obrigada. Social e de passar informação, por isso topei esse desafio de estar aqui falando de um tema que realmente sou especialista em intervenção sistêmica com famílias, mas esse tema ninguém nunca estudou porque é novo. Convivência familiar. Não tem literatura, né, sobre ele. Tem muita coisa sendo produzida, né? E eu tô achando bacana que está produzindo com rapidez. Né? Assim, não esperou a crise acabar para a gente falar disso, né? Está sendo com bastante velocidade, mas assim, ninguém é especialista em confinamento familiar, né? Nós vamos ter que falar disso de um jeito novo para todo mundo. Então, assim, tá meio que novo para tudo, né? Tudo. E eu quero, além dessa apresentação formal, né, da minha profissão, eu quero dizer de onde eu estou falando, né? Eu gosto sempre de contar, contextualizar de onde estou falando. Enquanto a galera vai chegando, eu acho que a gente pode ir trocando esse papinho. Sim. Eu quero falar de um lugar que eu sou filha, também sou mãe, também sou esposa. E também estou passando por confinamento familiar exaustiva. E tendo que fazer 1000 coisas e 1000 funções com vários desdobramentos disso, assim. Então, além do lugar de especialista, eu quero que esse papo aqui, que as pessoas interajam, falam de si, mas também quero dizer que eu também estou vivendo isso. Nós estamos. Então, assim, é só para poder contextualizar de onde estou falando. Uhum. Sim? Sim. Estamos falando da cidade de Fortaleza, para quem não é daqui, para quem está fora. A gente tem clientes, né, fora do estado, e aí pode ter pessoas aqui que não são de Fortaleza, mas nós estamos aqui situados na cidade de Fortaleza. Você não é de Fortaleza, né, doutora? Não. Está morando aqui há pouco tempo. Tem 2 anos, fazem 2 anos. Então, estou isolada também de convivência com a minha família, que tem algumas pessoas entrando aqui na live, que é uma maneira de ter contato, uma maneira que a gente tem de ter contato com as que não estão passando a quarentena com a gente,
é através do vídeo, né? Não Um tem outra momento opção. uma oportunidade para te ouvir. Isso, para a gente trocar uma ideia. Então vamos lá, né? Acho que já entrou algumas pessoas aí. Vamos iniciar. O nosso tema, né, é convivência familiar durante essa quarentena. E assim, tem muitas coisas envolvidas aí, como você mesmo falou, né? Se você é mãe, você trabalha, você tem a casa para cuidar, é esposa, então tem muitos papéis aí, eles agora estão todos assim, junto, misturados, né? E a gente desempenha eles por mais tempo, porque estamos todos dentro de casa. Mas tem um comentário de uma pessoa que eu queria começar com ele, tá? Uhum. Ela comentou assim: está difícil a convivência, mas estou me descobrindo como uma nova mãe. Foi um comentário de uma pessoa, inclusive enviou para você também esse comentário, né? Dessa mãe, né, que está se vendo nessa situação. Eu acho assim que as famílias, de um modo geral, assim, praticamente antes se viam no final de semana, né? E mesmo assim, nos finais de semana, cada um estava no seu iPhone, no seu iPad, no seu telefone, no seu smartphone, na televisão, vendo filme, nos seus afazeres. E aí elas quase não se encontravam, quase não tinham momentos muito de interação, né? Muitas famílias viviam quase que dentro de casa, cada um no seu isolamento. E agora, com esse momento que está todo mundo obrigado a ficar semanas convivendo, e muitas vezes a convivência é só entre os familiares, acaba que tem a oportunidade de enxergar melhor com quem está vivendo. Né? Eu já tive relato de um cliente que eu atendo, que ele disse para mim assim, gente, na hora que eu olhei para o meu filho, eu vi já tá um adolescente. Eu estava achando que ele era uma criança. Então, assim, outro foi o meu marido esses dias contando de um WhatsApp que ele recebeu de uma piada, né? Falando assim, ai, eu tô convivendo tanto com a minha mulher que eu tô achando ela até gente boa. A piada era mais. Então, assim, as pessoas estão começando a se Que descobrir, descobertas, né, as pessoas estão fazendo. Pois é, então, assim, são descobertas que eu acho que esse momento de convivência excessiva, não só esse comentário dessa pessoa, né, que está se descobrindo, acaba que a gente vai descobrindo as nossas funções, aliás, redescobrindo, relembrando as nossas funções, que temos funções de pai, de mãe, né, de esposa, as nossas obrigações que às vezes a gente delegava, né? A gente vive numa sociedade que a gente Terceirizava, né? terceirizava, Terceirizava, delegava. delegava. Esses dias eu vi um livro, não lembro direito o tema, esses dias não, há mais de 60 dias atrás, eu vi um livro que era assim, como educar filhos e alunos, como se educação fosse responsabilidade da escola. Não é? E aí agora estamos nós com as escolas fechadas e a gente em casa com as crianças tendo que conviver com estudo, conviver com as pirraças, né? Não temos mais os integrais para nos ajudar, não temos mais funcionários que às vezes as pessoas tinham de apoio e agora não tem, algumas famílias escolheram não ter. Então é realmente um momento de muita descoberta. Sim. Fico muito feliz que essa pessoa conseguiu, que eu acho que talvez seja um dos grandes aprendizados dela da quarentena. Na frase dela, no comentário dela, ela expõe, né, que está muito difícil, né, estar difícil a convivência, porque realmente é um desafio, né, e assim, os dias estão se prolongando e a gente nesse desafio, né, mas ela dá uma esperança aqui, né, ela dá, mas eu estou descobrindo a ser mãe, né, porque como você falou, muitas vezes as mulheres que trabalham fora, principalmente, só conseguiam ver os filhos à noite no final de semana, né, e redescobrir isso, né, tem um ganho muito grande aí, né? A gente não pode olhar só pelo lado negativo, mas olhar também pelo lado positivo. O que que eu estou ganhando com tudo isso, né? Uhum, uhum. Tem mais perguntas? Tem.
Então, o nosso tema de ser convivência familiar, as pessoas enviaram muito, assim, não foi exatamente perguntas, alguns comentários, algumas dúvidas, tipo assim, fala de como é conviver com criança pequena, com adolescente, com o marido, né, com os pais, porque tem muitas mães, né, com dificuldade, inclusive teve uma que comentou sobre o filho adolescente, né, que não estava conseguindo controlar o filho adolescente dentro de casa, ele estava querendo sair, né, furar a quarentena para adolescente realmente é um desafio. Para criança pequena, eu mesma sou avó e a minha nora e meu filho estão tendo grande dificuldade com a neném, porque é muito tempo dentro de casa, assim, tem que ter uma criatividade tremenda, né? Porque eles mesmos ficam estressados, eles mesmos ficam cansados. Então, vamos ver aí esses tipos de famílias, que tem a família que é só o casal. Tem a família que tem casal com filhos pequenos, casal com filhos adolescentes, tem casal que está com os pais, né? Que aí o grupo de risco, né? E fica mais estressante ainda. Então, vamos contextualizar isso aí, dando dicas e de que forma a gente pode ajudar essas pessoas. Tá. Tem aqui, acho que colaborando com isso que você está dizendo, o comentário da Silvinha, é de Mimoso do Sul, no interior do Espírito Santo. Ó, chegou longe essa live, hein? Vendo momentos maravilhosos, mas a rotina é exaustiva. Afazeres domésticos, filhos, empresa. Então, eu acho que é dentro disso que você estava falando aí, né? Sim. Olha, eu fiquei pensando nisso, assim, que eu imaginei que fosse aparecer muito dessas perguntas, assim, né? De dicas, me diga como é que é. Eu já até, na única live que eu fiz, apareceu esse tema e depois eu cheguei e fiz até um videozinho pequenininho falando disso. Porque, assim, nós precisamos agora, nesse momento que é novo para todo mundo, aprender coisas novas, recursos novos, ou despertar recursos antigos, treinar aprendizados novos para poder saber como lidar com isso. E eu acho que a primeira coisa que precisa de acontecer é muita paciência. Né? Eu acho que paciência é a palavra-chave para lidar com a dor do outro, com o pior do outro, na verdade. Porque em momentos de crise é o que aparece o meu pior. É a minha fragilidade, é quando eu estou exausta, é quando eu estou cansado. E aparece a essência da Juliana. Então, explode, discute, fala coisas que às vezes não eram para falar, para ser ditas. Então, assim, ter paciência com o seu membro da família, com a pessoa que está ali passando a quarentena com você, é essencial, entendendo que ele está no pior momento dele. Outra coisa que está ligada a isso é a empatia, né? É você se colocar no lugar do outro. O que eu tenho visto é muitos pais, principalmente de adolescentes, dizendo: mas que coisa! Esse menino não ajuda em nada. Ou esse menino não sabe o que a gente está passando, estamos com conta para pagar. Mas esses pais precisam se colocar no lugar desse menino também, que também está privado, que está privado de sair, que está privado de ter amigos, né? De se relacionar com os amigos, de ir para balada. Então, ele também está em sofrimento de alguma maneira, né? E esses filhos e esses adolescentes, esses jovens adultos que moram, né, na casa dos pais, também precisam ter empatia por esse pai e por essa mãe, que também está com toda essa carga de dar conta de tudo, dentro de casa, ainda tem conta para E pagar, muitas vezes ainda tem o home office, né? ainda tem o trabalho. Então, assim, ter também a empatia com esse pai, se colocar no lugar dele, entender que às vezes os estouros dos pais, das mães, tem a ver com isso, assim, com o pior dele, com ele não estar sabendo. Raiva às vezes vem disfarçada, estouros às vezes vem disfarçada de medo, de insegurança. Né? Então, às vezes a gente estoura porque não está sabendo o que fazer. Né? E está no desespero. Então, assim, ter empatia, se colocar no lugar do outro, ter paciência, isso são coisas fundamentais para poder a família conseguir sobreviver à quarentena e aprender, quem sabe, muitos recursos. Eu fiz uma listinha aqui de dicas. Adoro essa coisa de claro que a dica vai ter que encaixar de acordo com cada um de vocês, né?
A Mona Lisa até comentou aqui, né? Eu sei que ela tem 2 filhos adolescentes, né? E ela falou, mas os filhos têm perfis diferentes, né? Algum gosta de um jeito, o outro gosta de outro, o outro gosta mais de assistir TV, o outro gosta mais de estudar, enfim, tem a rotina dos perfis diferentes dentro de casa também, né? Então tem que ser considerado também isso, como você vai falar, as dicas vão ter que ser adaptadas, porque não existe uma receita pronta de bolo, né? Mas a gente vai falar de algumas coisas, por exemplo, uns recursos, na verdade eu chamo de dicas, mas na verdade são recursos que podem ser úteis em alguns momentos de vida, né? Eu botei campanha de paz. O que é isso? Que nesses momentos onde Gostei. quem tem mais consciência, quem está mais sóbrio emocionalmente falando, levantar a bandeira e dizer, opa, peraí, não, tá bom, tá bom, tá bom, tirar o time de campo, porque senão vai ter brigas. E o problema não é ter briga, é ter brigas improdutivas, que detonam mais ainda o emocional, que já está detonado. Tá todo mundo muito ansioso, tá todo mundo com muito medo, tá todo mundo sem saber o que vai acontecer, né? Todo mundo preocupado. Então, você ter essa campanha de paz estipulada na sua casa ajuda a, quando você pirar, alguém segurar a onda e recuar. E acalmar os ânimos, né? E aí eu costumo dar uma dica que, assim, pensa como se aquela pessoa que tivesse você conversando fosse alguém da rua. Ou se alguém estivesse vendo. Porque você já reparou que quando a gente vai conversar com alguém da rua, por mais que a gente esteja muito Chateado. da vida, a gente veste uma roupa de educação e fala muito bem. Então, assim, isso também é uma coisa que talvez seja uma dica. Dá bom dia, boa tarde. É tratar como um estranho, ou então como se alguém estivesse vendo, né? Assim, que seu filho fazendo pirraça no supermercado na frente de todo mundo, você fala, menino, entra aqui, meu filhinho. Vamos conversar, né? Vamos conversar. Vamos ali no cantinho conversar. Agora, se você tá em casa, você tá todo estressado. Então, assim, essa história da campanha de paz e tratar o seu familiar como alguém estranho ou como se alguém estivesse vendo, ajuda a baixar os ânimos em momentos de estresse. Faz sentido? Sim, Você acha que é faz. útil? Faz sentido, gente? Acredito que sim. Então, ok, interage para a gente poder saber que tá todo mundo vendo, tá todo mundo ouvindo, tá todo mundo participando, não tem ninguém dormindo ainda. Pois até perguntei aqui no início se eles gostaram do horário, né? Porque assim, a gente abre o Instagram e tá cheio de likes, somente naquele horário de 18 às 20. E a gente escolheu esse horário porque, sabe, tá todo mundo já com as crianças praticamente na cama, né? E as coisas do dia já tudo feitas e organizadas. E aí tem como vir aqui se cuidar um pouquinho, porque o intuito da live é isso, é trazer o autocuidado, né? É trazer essas dicas, esses modelos aí que a gente pode ir utilizando e adaptando, né? O povo tá respondendo que faz sentido, Nájila, a gente tá falando bobagem. Boa ideia. E aí, Coraçãozinhos. estou dizendo, comentando, porque a intimidade deixa essa infeliz possibilidade de achar que o outro pode aceitar tudo. É verdade, assim, a Rose falou isso, assim, então eu acho que é bem aí. Então, você ter essa estratégia da campanha de paz e achar que o outro Quanto ao horário, bebê mamando. Alguém colocou. Bebê mama toda hora, né? Vamos lá. Outra dica que eu coloquei aqui é uma promoção de espaços democráticos e colaborativos. E aí nós vamos até falar de uma pergunta que veio para mim, que foi a história de como fazer as pessoas ajudarem, né? Entender que precisa de ajudar e colaborar nos afazeres Alguém domésticos. colocou aqui também a questão do calendário de atividades, acho que tem um pouco a ver, né? Com isso que você vai falar. Ajustar ali a rotina, né? Com cada um sabendo qual é a sua responsabilidade. Vai ter um espaço onde vai ter que dividir entre trabalho, né, entre
de criança brincando, 2 trabalhando às vezes de home office, a casa zoneada. Como que você vai fazer isso funcionar, né? Igual a Mona Lisa disse, 2 filhos, adultos jovens com necessidades, interesses diferentes. Então, assim, então, adaptar isso e entender que isso é responsabilidade de todo mundo. Quando eu digo democráticos, não significa que não tem que ter hierarquia. Importante isso, viu? Quem manda nessa casa é quem sustenta essa casa, são os pais, né? Hierarquicamente falando. Você ter a possibilidade de procurar quando vai pedir uma comida, né? Os iFoods da vida estão bombando nessa época, né? Então, na hora que você vai pedir uma comida, dentro de cada realidade, é claro, você perguntar para a pessoa que está do seu lado, para o seu filho, o que você quer, isso é uma questão, é colaboração também. Sim. É democracia também. Então, assim, então ele tem condição de dar opinião na hora de comer, então ele também tem a obrigação de jogar o lixo fora. Tem a obrigação de ficar quietinho na hora que o papai está trabalhando, porque nem todas as casas têm escritório para fazer home office, então vai ter que Sim, trabalhar. é a realidade hoje da maioria das famílias. E isso, vai trabalhar na mesa, o menino está fazendo aula online, o outro está fazendo outra aula online ali, então tá aquela. E a mãe passando aspirador de pó, limpando a casa, ou o pai passando aspirador de pó, a mãe trabalhando, sabe assim? Vai estar todo mundo dividindo e colaborando com aquele espaço. Então, é importante, mais do que colocar um calendário, como acho que a Luciana falou, bonito e colorido na porta da geladeira, é importante que todas as pessoas entendam que é um espaço democrático e de colaboração, onde todos têm direitos e deveres. Então, 3 palavras, né? Chaves: hierarquia, democracia. Qual foi o outro que você falou? Colaboração. Colaboração. Eu acho que isso é muito importante, né? Eu acho que o que você falou falta muito. Por quê? Porque a dificuldade de conversar, a dificuldade de dialogar, a dificuldade de trazer as coisas para a mesa e juntos decidir democraticamente o que cada um vai poder. Próximo ponto. Calma aí, calma aí, calma aí. Próximo, não me invada. Não, é que o próximo ponto que eu botei aqui é para fazer assembleia para discussão de temas importantes que não podem ser adiados. Sim, usando esses 3 pilares aí que você falou, né? Eu acho que tem mais assertividade por esse caminho. Por que eu disse assembleia? O que é assembleia? Assembleia é um lugar onde as pessoas entram, pois precisam decidir algo que é comum e com uma finalidade específica. Esse momento de crise, onde está todo mundo, lembra? Exaltado, preocupado, com medo, ansioso, blá, 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 blá. Se a gente abre espaços para discussões, vira aquelas discussões, na verdade, viram brigas extremamente improdutivas que não levam a lugar nenhum. Então, se tem alguma coisa específica para ser conversada na família e que precisa todo mundo participar porque interfere na vida de todo mundo, sentar de forma produtivamente, assertivamente, é naquilo que nós vamos conversar. É neste ponto que nós precisamos decidir. E aí, o que você pensa, o que você pensa, o que você pensa, o que você pensa. E aí, todo mundo diz, e aí se decide. Sim. Entende? Sim. Porque se a gente entrar numa de fazer discussões com coisas, porque no momento de crise, gente, vai aparecer mágoa do que minha mãe fez comigo quando eu tinha 10 anos. Pode aparecer. E se aparecer isso, não é a hora de mexer. Porque tá todo mundo à flor da pele. Só vamos levar para a assembleia pontos específicos. E do momento atual também, né? Não, do momento atual, né? Não é uma conversa. O que eu estou dizendo não é uma conversa assim, todo mundo sentado, batendo papo, conversando sobre o momento atual. Não. O que eu estou dizendo é uma assembleia para discutir tema específico e inadiado. O que pode ser um tema específico e inadiado? Pode ser, por exemplo, eu quero passar a quarentena na casa do meu namorado.
Ou sair para ir namorar, de vez em quando. E namorar de vez em quando. E isso é um tema que precisa ter assembleia, porque envolve todo mundo. É. E se você sai e volta, como é que é isso? Você pode trazer para dentro de casa, né? De casa. Então, isso é uma coisa que a gente precisa discutir. E aí é específico e é em assembleia, onde todo mundo vai falar e todo mundo... E aí, quando falo de falar, vai em uma outra dica que eu digo, que é a comunicação não violenta. Sim. Esse tema as pessoas falam, ai, a comunicação não violenta, comunicação violenta. Mas às vezes eu vejo as pessoas falando de comunicação violenta de um jeito tão violento. Porque o que é comunicação não violenta? Você sabe, Nájila? Você tem ideia? Eu acredito que é tentar entender o que o outro está externando. Tentar entender o que ele está expressando e você se colocar no lugar dele de uma forma mais empática para tentar entender o ponto de vista dele. A ideia, a comunicação é você falar do que você pensa, porque a comunicação não é só você ouvir, né? Isso que você está falando chama escuta empática, que é importante numa comunicação não violenta. A comunicação violenta é você falar o que você pensa, ou o que você sente, ou o que você necessita, sem juízo de valor. Sem dizer se é certo, se é errado. Aí, ó, a Camila falou, é falar a sua opinião respeitando a opinião do outro. É dentro Alguém disso. colocou, é não apontar o dedo. Não apontar o dedo, é isso aí. É dentro disso. É você falar, olha, isso que você está falando me causa uma angústia, eu não consigo muito bem entender o que está rolando do que você está falando. Assim, isso que você fala me causa um sentimento de raiva. Sabe, assim, eu fico raivosa quando você fala isso. Olha, quando você fala isso, me dá a sensação de que não é muito certo, eu não faria assim. Falar do seu sentimento, né? Do seu sentimento e não pode. Não é certo. Comunicação não violenta é excepcional e necessário nesse momento. Tem um cara que eu gosto muito, se tiver cliente meu aí, vai ter ouvido eu falar disso, porque eu falo direto dele, que chama Humberto Maturana. Ele é um biólogo, ele fez uma revolução no conhecimento. Ele tem um livro que chama A Árvore do Conhecimento. É um chileno, bacanésimo. Já tive a oportunidade de vê-lo. Ele escreve difícil, sabe? Umas frases longas. Ler o livro dele é denso. Mas ele fala uma coisa que parece bem óbvia. Tudo que eu digo, tudo que é dito, na verdade ele fala assim, tudo que é dito por um observador. Não é a verdade. Não parece óbvio? É o ponto de vista de quem está falando. É uma observação. Você está vendo, não é o certo. É como você vê aquilo ali. E eu só sou responsável pelo que eu falo, não pelo que o outro entende. Por isso a minha preocupação, Nájila, de estar aqui falando para gente que eu não sei nem quem é, muitas pessoas eu não conheço, é saber como é que elas estão ouvindo. Por isso que de vez em quando eu falo, faz sentido? Tem a ver o que eu tô falando? Porque às vezes eu falo uma coisa e você entende outra e leva aquilo e fala, nossa, mas Juliana me magoou e foi muito pesado. Então, assim, quando a gente fala e checa com o outro, faz sentido para você? Sim. Tá viajando? Quando a gente fala isso, a gente também faz uma comunicação não violenta. Tá bom? Bom, é a questão como eu estava falando no princípio, né? Da escuta, né? Da escuta Isso. do outro, da escuta do sentimento do outro. Isso mesmo. Posso continuar minhas dicas? Mona disse que adora. Posso continuar? Com certeza. Ó, eu botei outra dica. É espaço de arte. Você ter um espaço para arte. Para música, para dança, para expressões diversas. Você estava comentando comigo da sua netinha. Eu comentei contigo, nem mandei a foto, né? Mas eu vou mandar. O meu filho pegou a parede do corredor do apartamento e fez da parede um local para ela se divertir. Então, ela faz de tudo lá. E semana passada, ele foi desenhar junto com ela, né? E aí, depois ele mandou a foto, os dois desenhando. Ela, um monte de rabisco. Ele ainda conseguiu desenhar o Pikachu, porque ele, da época dele...
Mas foi bem interessante, porque acho que a criança se sente parte daquilo. Não, esse espaço aqui é meu, vou poder fazer o que eu quiser. Depois pinta a parede de novo, né? Mas assim, quem não puder deixar pintar a parede, porque não pode deixar pintar de Tem aqueles novo. rolon. E assim, aqui em casa, o que a gente tem feito, eu até postei na minha rede social, assim, me expus, dançar. Gente, Eu mas não tô dançando. vi! TikTok. Minha filha aprendeu esse trem de TikTok, minha filha. Agora todo dia quer fazer um TikTok, um trem que vai e vem. Assim, dançar é uma coisa que a gente faz, que a gente acaba se divertindo. Uma coisa que a gente tem feito, eu e meu marido, a gente monta a mesa, arruma todo mundo e vai pra varanda ver live, ver vídeos de show, de comer alguma coisa, de beber, de socializar, porque é um jeito que tem de você estar convivendo na parte De gostosa E de também. fazer coisas diferentes, mesmo estando dentro de casa, né? Eu acho que isso é muito importante, porque aquela rotina, né, vai estressando, vai te desgastando e você realmente sente vontade de fazer algo diferente. Aí é que tá o passo, né? De você sair dessa comodidade e realmente fazer algo diferente. Aqui no Dia das Mães só ficou eu e a minha filha, porque meu marido está em isolamento. E eu fiz questão de cozinhar, de montar a mesa, de sentar com ela. A mesa ficou toda decorada. A gente sentou, conversou, almoçou juntas. Porque é uma forma de viver o momento, né? De uma forma diferente do que ficar em casa, Dia das Mães, tô longe da minha mãe, tô longe dos meus parentes e tal, tô longe dos meus filhos. E aí essa atitude negativa vai prejudicando mais ainda, né? Só um pouquinho aqui. Elizabeth, que é minha tia, fez né, acho que ela tá naquela, né, de como faz o diálogo com as filhas que querem sair de Já casa ou passou aqui que para mim. E a pergunta também dessa que a gente começou a falando, né, dessa pessoa é isso, né? Como dialogar com os adolescentes para que eles não saiam de casa, né? Para que eles entendam que é perigoso sair, né? Então, olha bem, lembra que eu disse comunicação não violenta, você conseguir falar do que, olha bem, responsabilidade aqui, gente boa. Se você sair, você vai ser responsável por poder se contaminar. E aí, como é que vai ser isso? Chama para assembleia, vamos bater um papo. Ah, não, mas não vai acontecer nada. Então, olha aqui, aí cabe hierarquia. Então, assim, Exato. entende? Cabe hierarquia aqui dentro. Olha, na minha casa eu não aceito isso. E aí, isso tem a ver com como funciona essa família antes da crise. Porque eu vou voltar para as dicas, mas assim, é só uma observação. Porque não é nada novo, ninguém está se reinventando do nada. Tem alguma base ali. Então, assim, todas as crises que estão acontecendo, uma crise de comunicação por conta do excesso de convivência, isso já é um padrão familiar, uma dificuldade familiar pré-existente à crise. Faz sentido o que eu Sim, digo? sim. Eu acredito que as famílias, né, que tinham assim essa facilidade de conversar, dialogar, estão tendo mais facilidade nesse momento, né? Enquanto outras que tinham assim uma distância maior uns dos outros estão se redescobrindo aqui, como a gente até viu aqui nos comentários, né? E uma coisa que eu acho que busca para responsabilidade, e que a pessoa até perguntou ali sobre, acho que sobre comunicação não violenta, eu gosto muito de fazer perguntas. Então, assim, tá, qual é a sua ideia nessa tal assembleia, né? Não, a minha ideia é ir para casa do meu namorado, tô viajando, tá, gente? Tô pegando um exemplo aqui da minha cabeça. Ir para casa do meu namorado e voltar, ir nos finais de semana e voltar na segunda, passar o final de semana lá. Tá, mas qual é a sua ideia com isso? O que você acha que isso pode ocasionar? É você fazendo perguntas para a pessoa. Porque quando você pergunta, você acaba que bota ela na conversa, trabalha com a corresponsabilidade. Sacou? Uhum. Não é legal isso? Sim, faz sentido. Ajuda a Faz- pessoa a pensar, né? é. Outra dica que eu tinha colocado aqui para a gente conversar, que eu acho que ajuda a responder algumas dessas perguntas que vieram, é sobre espaços de espiritualidade.
A gente teve uma live semana passada sobre espiritualidade. Eu acho, independente de crença, independente de fé, algumas famílias até já faziam isso, assim, culto um lar, né, momento onde as Uhum. pessoas se juntam para rezar, para orar, para fazer prece, não sei, assim, de acordo com a crença de cada um, As né? igrejas estão fechadas, né? E volta aí para o ponto de como é que essas famílias conviviam antes da crise, né? Porque tudo isso é valores, é crenças, é tradição familiar, né? Tudo isso aí está envolvido junto no pacote da família, né? Certo. Mas aí a ideia é que eu sugiro, assim como eu sugiro as assembleias, a campanha de paz, eu sugiro que essa família, em algum momento, tenha um espaço para falar, nem que seja assim, das emoções, nem que seja do que pensa, do que acredita, sabe assim, ou sentar e rezar junto, ou sentar e falar, ai, gente, como é que isso vai passar mesmo? O que você pensa sobre isso? Ah, eu penso que vai passar assim, sabe? Não, se não tiver nenhuma estrutura de fé e de crença, né? Se essa família não tiver, que ela possa pelo menos ter um espaço para falar das emoções, né? Ou falar do que pensa de futuro, né? Porque assim, já foi provado cientificamente que fé, numa pesquisa até muito interessante, feita numa UTI, as pessoas que estavam em UTIs foram. A pesquisa, assim, sem querer fugir do tema, só para dar essa Sim. informação. As pessoas que estavam internadas e tinha alguém rezando por elas, alguém ali com fé, acreditando que essa pessoa ia se recuperar, tinha bem não significa que vive, mas tinha bem menos intercorrências dentro da UTI do que as pessoas que não tinham ninguém movendo fé por ela. Entende? Assim, as pessoas que não têm fé, elas não significa que vivam mais. Essa pesquisa não é isso que está dizendo. Ela só está dizendo que a fé é importante para a recuperação e para o andamento da pessoa. Então, É assim, porque fé. afeta a esperança, né, naquilo que a gente não consegue ver, né? Então, eu acredito que isso está muito ligado a isso. Então, a pessoa está ali orando, está ali com fé de que ela vai ser curada, e a outra pessoa também começa a ter essa crença, né? Uhum. Começa a acreditar nisso. Não, ela está preocupada comigo, eu vou me esforçar mais aqui para me curar mais rápido, vou usar todos os meus. Como é que eu posso dizer? A Cursos. minha saúde, né? Toda a minha força interior para conseguir me curar, para conseguir sair disso, né? E eu Então, acho que isso está muito ligado mesmo. então, já que isso tem até gente provando, né, ciência provando isso, vamos usar isso. Alguém Vamos colocou aqui a fé como uma âncora, ajuda em momentos difíceis. Com certeza, porque se a gente não tiver fé que esse momento vai passar, acabou, né? acabou, acabou. E é interessante, assim, eu trouxe umas frases para falar, mas eu vou ter que falar dela agora. Não, vai fazer muita embolação, não vou falar dela agora não. É do Viktor Frankl, que ele fez uma pesquisa e ele diz que as pessoas que sobreviveram ao campo de concentração eram pessoas que tinham fé em um futuro. Uhum, Que é a com certeza. diferença. Faz total sentido. Pensamentos positivos traz coisas boas, verdade, né? Isso vindo de um engenheiro é super verdade. E sobre as dicas, ainda temos mais? A gente já falou da bandeira da paz, da assembleia. Que eu adoro, que é o humor, gente. Levar as coisas com humor, fazer uma piada. Às vezes a gente manda no grupo da família uma piadinha para poder dar uma risada. É porque o humor quebra, não o humor ácido, o humor desqualificatório, né? Uhum. Mas o humor da Humor alegria, alegre, né? Aquele que só traz alegria. pesa. Então, assim, o ambiente já é pesado, a situação já é pesada. Se você faz alguma graça, se você brinca, se você leva um humor, uma brincadeira. Cearense tem muito humor, assim, né? Verdade. Cearense
com tudo. Então, assim, isso eu acho que faz as coisas fluírem de um jeito mais leve, né? A Sabe do que eu Renata, lembrei agora? Eu só lembrei que quando a gente... um pouquinho. Tem um comentário da Renata, que também é uma psicóloga lá do Espírito Santo, ela fala assim: a física quântica está aí para comprovar a fé. Então, isso é só para Sim, confirmar o que a gente diz. física O dis- quântica é um outro É, passo real. sobre isso. É. Tá, e conclui aí o que você ia dizer, eu te Sim, eu estava interrompi. falando sobre humor e eu lembrei que quando, acho que na segunda semana da quarentena e até hoje a gente liga o Netflix e aparece como top 10, como os mais assistidos, filmes sobre epidemias, sobre tragédias. Então, assim, as pessoas estão assistindo esse tipo de filme numa situação que está. Então, acho que isso não ajuda, sabe? Eu acho que tem que fugir disso aí, até porque esses filmes, a maioria são ficção. Então, eu acho que isso traz mais negatividade, né? Traz mais preocupação. Existe uma coisa que é assim: estudiosos de Harvard que estuda a felicidade, eu não lembro quem agora, ele fala uma coisa, ele faz uma metáfora bastante interessante. Tem uma pergunta aqui da Claudinha, vê ela, porque eu não consegui ver, passou rápido. Aqui em casa estamos Não, peraí, apelidando os alimentos. deixa eu só falar dessa coisa que você acabou de dizer, e depois a gente vem para Uhum, essa pergunta da Cláudia aqui que eu não consegui ler direito. Então, esses estudiosos de Harvard, eles falam de uma coisa muito interessante. Eles falam que a metáfora é assim, eles não, é uma pessoa que agora eu não lembro o nome, que o nosso cérebro é teflon, como se fosse teflon para coisas boas, uhum, e como se fosse velcro para coisas ruins. A gente tem isso já de milhares e milhares de anos de evolução. O nosso cérebro é preparado para coisa ruim. Então a gente ficava, né, nos homens primatas, ficavam preparados para serem atacados, em para alerta, ter né? alerta em coisas ruins. Então a gente está, o nosso cérebro é treinado para coisas ruins. Por isso que isso vem mais fácil. Ele cola fácil na gente. É velcro, gruda. E coisas boas, tanto que a gente tem memórias, as nossas memórias traumáticas todas são ruins, a gente lembra muito de coisa ruim, né? Por conta disso, por conta do grude do Teflon. E as coisas boas não aderem. Então a gente vai precisar de fazer um exercício enorme de gratidão, de exercer coisas, de pensar em coisas boas, para poder a gente treinar o nosso cérebro em relação a isso. Só para fechar o que você estava dizendo. Sim. Então, Entendeu? buscar coisas que possam trazer esses sentimentos, né? De alegria, humor, endorfina. Gratidão, o Nájila, é o que os estudiosos lá estão falando disso, né? Gratidão é uma das práticas, praticar gratidão é uma das práticas que ajudam as pessoas a serem felizes. Gratidão não é alguém te emprestou uma caneta, você fala obrigado. Não, isso é educação. Ou à noite você vai dormir e fala gratidão, Senhor, por esse dia. Não, isso é uma oração, isso é uma reza. Gratidão é você ser grata pela natureza que tem, pela situação que você está aqui, pelo seu marido estar de quarentena e você ter que passar o seu dia das mães. Então, assim, é você ter um movimento de ser grato ao que tem para hoje. E fazer isso Né? em família, melhor ainda, né? Melhor ainda. Usar esse momento da conversa que você falou, do diálogo, para também ver as coisas pelas quais devemos ser gratos, né? Tem uma pergunta que é que eu pedi para você olhar. Ju, pode comentar sobre revermos a educação que damos aos nossos filhos quando pequenos, sendo revista agora? Ixi, não entendi muito bem o que você quis dizer, não. Eu acho que ela está falando sobre a educação que ela vinha dando e a educação que ela está tendo hoje. Como rever isso? Eu entendi dessa forma.
Porque a gente falou aqui em algum momento sobre a questão da educação e a questão de que as famílias se relacionavam melhor antes da pandemia, tem mais chance de se relacionar melhor hoje, né? Dentro de casa, com a crise. Eu acho que ela está perguntando algo desse tipo. Eu tinha entendido uma coisa tipo de reavaliar a educação que eu dei aos filhos. Não Sim, sei se... também entendi isso. Claudinha, se você estiver aí ainda, veja se nós estamos falando, se é isso mesmo. É reavaliar a educação. Isso, é reavaliar Tem a gente falando educação. aqui que nas horas das refeições estão se arrumando, passando perfume. É isso, gente. Tem que fazer mesmo. Então, vamos ver essa pergunta da Claudinha, porque a Sim. gente tem Isso é um que ponto falar. importante, né? Porque a gente falou agora das mães, né? Que eu acho que são as que estão mais, assim, estressadas, porque tem o horário de sentar com os filhos e assistir a aula online e de ajudar ali naquela explicação, de fazer a tarefa junto, que antes não tinha, né? Ou não tinha com tanta intensidade como é hoje. Essa questão de terceirizar a educação também, né? Eu só fico pensando nessa pergunta que a Claudinha botou, sobre se tem a ver com esse revisitar com que objetivo. Assim, eu acho que a dificuldade de responder uma pergunta desse tipo é complexa demais, essa pergunta. Porque, assim, para que essa revisitação? Com que objetivo? O que você vai fazer com isso? Eu costumo falar para os meus clientes, e quem é meu cliente sabe disso, você pode tudo, se você tem um para quê que faz sentido para você, se é um para quê bem definido. Alguém Então, assim, comentou aqui, reavaliar no sentido de que antes não víamos coisas que hoje vemos nos nossos filhos. isso, então assim, qual é a ideia de reavaliar o para quê disso? Então, assim, eu acho que a gente pode entender o para quê disso, porque pode entrar numa de só autocrítica. Esse é o lugar que não Não é é legal. legal, assim. Agora, reavaliar para poder saber estratégias, aprendizados que eu posso fazer daqui para frente, é massa. Reavaliar no sentido de ter consciência e desenvolver aprendizados é tudo de bom. Beleza? E uma coisa boa que a gente também tem que pensar é no que levar de tudo isso para depois da quarentena, né? Quando a gente começar Tá. a voltar para a vida normal. A última. Minha última dica, o nosso tempo já está apertado. Eu botei A como gente dica porque... tem cerca de 10 minutos. Isso, eu botei como dica porque eu chamei de espaço terapêutico online, né? O bicho tá pegando, vamos procurar ajuda. Às vezes a família que tá do lado trocando, lidando, né? Porque a gente vê muitas postagens lindas e maravilhosas, funcionando super bem na casa do outro. Então, assim, a gente às vezes olha para aquilo e fala, nossa, a nossa família não tá funcionando, não tá legal. Igual a do Então, assim, outro, né? será que não tá legal mesmo? Vamos ver se não tá legal. E se não tiver legal mesmo, vamos procurar ajuda. Existem ajudas, inclusive existe SOS, que depois, se você quiser, eu posso te dar o SOS para você postar nas suas redes sociais. Sim, por favor. É um SOS de apoio para as pessoas que estão, é gratuito, psicólogos atendendo, no Brasil inteiro isso, não é só aqui em Fortaleza, é no Brasil inteiro. Psicólogos atendendo para ajudar as pessoas que estão em sofrimento, em alguma dificuldade. As pessoas estão reclamando muito da conexão, né? Mas pra gente tá legal. Assim, não tá travando você. Não sei se eu tô travando aí pra você, tô? Não, eu tô aparecendo, você e eu estamos, tá Pode ser a tranquilo. conexão lá onde estão. Só rapidinho, dentro dessas dicas, eu falei para a gente ficar atento e com cuidado com algumas coisas, de acordo com as necessidades do ciclo vital de cada fase. Ciclo vital é o momento de vida daquele indivíduo e daquela família. Então, tem Sim. famílias que
casal, tem famílias que é só filho pequeno, tem Filho família adolescente. que tá com pais em casa, com filhos adolescentes e tal. Criança, na infância, a gente precisa ter cuidado e atenção, porque a criança precisa de espaço, de interação, de ter paciência, de desafios, de tempo de atenção. Eu vou falar meio assim para poder dar conta, tá? De falar tudo. Na adolescência, a gente precisa ter atenção, a interação, a comunicação, é uma fase de sexualidade desenvolvida. Esses meninos tudo presos dentro de casa sem beijar na boca, que eles estão arrumando. De muito tempo na internet. Os jovens adultos, a idade de individualidade, de se fortalecer, de trabalho, que está buscando trabalho ou que está no momento de estudo. Então, assim, é importante a gente entender As fases. as fases. Casais que estão tendo que ser pais e ser casal e ter conjugalidade e parentalidade. Inclusive, aqui tem uma pergunta que a gente não respondeu, que é como que fica o... Deixa eu só ver. Como lidar com conflitos conjugais diante a presença de crianças Sim, sim. Brigas conjugais com as crianças em casa, né? Com as crianças em casa. Idosos, tem muita... Eu vou voltar aqui, vou ver se dá para eu falar rapidinho. Idosos, tenham muito cuidado com a depressão nos idosos, com a perda de sentido de vida. Então, ainda mais eles que estão no grupo de risco, então tem que ter muito cuidado. Sobre brigas, posso ir embalando? Só para poder terminar? Vai lá. Sobre brigas, brigas conjugais são inevitáveis em qualquer fase da vida. E se feitas de maneira respeitosa, pode ser muito, muito produtivo. Então, assim, a gente precisa entender que briga é inevitável, que pode ser feita de uma maneira produtiva, e que é uma coisa privada. Nunca pode ser feito na frente de criança. Tem que ter um combinado aí, né? Um espaço para esse momento. Isso, aqui em casa a gente tem usado uma coisa assim, minha filha usa muito recurso, agora eu preciso ficar sozinha. Então, se ela precisa ficar sozinha, pode ter momentos de papai e mamãe sozinhos, se precisar também. Então, assim, fazer combinados. E existe uma coisa que eu até botei para fazer o merchan, que é da Solange Rossetti. É um livro que ela fala de brigas na família e no casal. Ela bota aprendendo a brigar de forma elegante e construtiva. Manda para mim a foto dele que eu compartilho nos stories. E aí as pessoas podem pegar depois. Isso, manda. E aí eu ia aproveitar e dar algumas diquinhas do livro, mas eu acho que não vai dar tempo, né? A gente tem 8 minutos. Eu acho que não sei se dá tempo. Teria como a gente fazer um fechamento só assim, pontuando as dicas, só pontuando. Tipo, a gente falou sobre bandeira da paz, assembleia. Ana, tá aí. A Luciana me mandou uma pergunta, só fazer ela rapidinho, assim, que ela disse, é normal não querer sair de casa depois de tanto tempo dentro de casa? A Luciana já tá nos Estados Unidos, mora lá, então, assim, eles já estão começando essa história de voltar para... Eu acho que essa pergunta, a gente pode dar uma resposta aí, você pode dar, mas acho que é um tema para uma outra live, viu? Porque é uma realidade que a gente vai viver logo mais, né? Isso. É isso que eu quero dizer, assim. Tá uma galera falando aqui da gente marcar outra live. Bora, vamos ver se dá para fazer. Mas assim, então vamos lá. Vamos fazer um repasse nas dicas. A primeira e a principal, paciência com a dor do outro. Empatia, se colocar no lugar do outro com respeito. Entender que por mais que você tenha problemas gravíssimos, aquela pessoa ali tem os problemas dela, que para ela é gravíssimo. Beleza? Outra coisa, campanha de paz. É para fazer uma bandeirinha, né? Deixar em algum lugar da casa a bandeirinha branca e na hora que alguém estiver estressado e tal, jogar. Alguém pega lá a bandeirinha da paz e mostra, olha a paz. Alguma coisa assim mais didático. Lúdico, para as crianças principalmente. Sim. A trégua,
pensar que o outro é alguém de fora ou que tem alguém te vendo. Então, lembrar disso. Oh, presta atenção, estou no supermercado. Finge que estou no supermercado, que eu não posso falar com meu menino desse jeito tão grosseiro. Promoção de espaços democráticos e colaborativos, não esquecendo da hierarquia. Beleza? Uhum. Assembleia para discussão de temas importantes que não podem ser adiados. Então, só pontos importantes que não tem como adiar. Lembrando que tem que ter uma finalidade específica. Um objetivo. O objetivo tem que ser de interesse comum. Espaço para arte, escaparede, dançar, o que for bom para você. Eu tenho dançado quase todos os dias. Brincar com os animais, cada um vai escolhendo a sua possibilidade, né? O que combina. O espaço para a espiritualidade, a comunicação não violenta, o humor e, quem precisar, usar e usufruir de espaços terapêuticos online que estão aí disponíveis. Rede de apoio. Redes de apoio, isso é importante. Além da rede de apoio técnica, que é a rede de apoio, né, de terapeutas, eu acho que a rede de apoio com quem a gente pode contar. Eu disse assim, gente, com quem a gente pode tomar um café virtual? Eu fiz isso com as amigas. A gente fez uma reunião através do Zoom. A gente costumava sair para se encontrar. E a gente fez isso através do Zoom. E conversamos como se tivéssemos... Eu falei até para elas, eu mostrei até, tinha um bolo, tinha um chá. Digo, olha, estamos aqui numa casa de chá. E começamos a conversar. Uhum. Legal. Então, assim, eu acho que isso são redes de apoio. A gente saber com quem contar, que tem alguém para contar, isso dá o conforto que acalma o que esse momento traz para gente. Eu queria terminar lendo uma frase bem pequenininha de Viktor Frankl, que Viktor Frankl, no livro A Busca do Sentido, né, ele trabalhou com o campo de concentração, refugiados do Holocausto. Ele fala, não podemos evitar o sofrimento, mas podemos escolher como vamos lidar com ele. Então, a gente está aqui batendo esse papo para poder ter estratégias, ter recursos, ter dicas para a gente poder viver esse momento da melhor maneira possível. E pôr em prática, né, as dicas. Não adianta nada se a gente ouve tudo isso e não faz a escolha, né, de colocar em prática, né, de usar dessas dicas, de usar desses métodos para conseguir aliviar aí toda essa situação que a gente está vivendo. Então, Juliana, eu gostaria de agradecer de coração, foi maravilhoso. A gente tem 2 minutinhos. Muito obrigada, você é maravilhosa. Eu já tinha falado, olha, não perde a live da Juliana, porque ela é maravilhosa. Você dá uma energia muito boa e eu acho que a gente está precisando não só de dicas, mas também de sentir boa energia aí do outro lado, tá bom? Muito obrigada e vamos ver se a gente faz outro. O pessoal pediu aqui, viu? Muita gente pediu. Sério, já tô virando expert nessa história de live. Com certeza. É a evolução, né, que a gente está vivendo nesse momento. Eu sempre falo, né? A gente tem que buscar o autoconhecimento e procurar evoluir de acordo com as situações, com as dificuldades que a gente vive. Eu acho que as dificuldades vêm para isso, para a gente ser melhor. Então, beleza. Um beijo. Tchau, gente. Obrigada por estarem aqui. Até a próxima live. Obrigada. Gratidão, Juliana. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau.